Bom dia, Rovai. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sinara. Bom dia a todos Bom vocês dia. que nos acompanham aqui. Eu falei, pô, mas será que ele vai interromper a entrevista do presidente aqui para nos ouvir? Pô, estava tão É, interessante. Mas é bacana. E dou razão para você, né? A Fórum é um dos principais órgãos das mídias sociais e acho que não ter sido avisado não é um bom caminho, inclusive porque poderia ter potencializado muito a audiência da própria a entrevista, gente né? transmitiu aqui porque a gente não tem essa frescura, né, Emílio? Mas assim, o tratamento é muito ruim. Muito ruim. A gente que teve aí tá 24 anos, né, trabalhando com isso, a Fórum tem 24 anos, não nasceu ontem, e que passou por vários momentos de diferentes governos de oposição e de situação. Esse governo está muito atrapalhado. Como é que marca uma entrevista? Não avisa, sabe? Avisa a Jovem Pan, tá a Jovem Pan lá, né, no meio do destaque principal é o microfone da Jovem Pan e não fala para fora. Quer dizer, uma falta de respeito. O presidente da República, aquele que está lá hoje, teve 580 dias presos, com as pessoas o xingando todos os dias. Né? E a gente aqui na trincheira tentando defender a democracia e a presunção de inocência do Lula. Então, se você tiver condições de falar com alguém também, eu te agradeço, porque é de extremo desrespeito isso que estão fazendo com a mídia progressista no Brasil. E Falarei. tem a Ana Prestes, Tem que razão. mora em Brasília também. Se eles não sabem quem é, porque eles não devem saber quem é a Fórum. Então, se não sabe quem é a Ana Prestes, a gente pode apresentar o Luiz Carlos Prestes para essa gente que está no governo também. Sabe sim, todos eles sabem. Não tem brasileiro bem informado que não saiba quem é a Fórum e o papel que ela desempenha. Vai. Vamos, Vamos lá, da minha mas parte, eu vou chegar. Mas vamos lá, Emílio. Eu queria te ouvir aqui. Você ouviu aí? Eu tinha te passado a pauta de ontem. Eu também não sabia, eu ouvi só parte da entrevista, viu? Eu não Você não estava está sabendo sabendo. também. Não estava sabendo. A Gabi Entrevista aqui me de novo. informou, eu Você falei, abre. eu já estava em andamento. Aí eu falei, bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu acho Eu que nós precisamos saudar o fato de haver uma entrevista coletiva, eu acho de bom tom, entendeu? Eu acho que precisa corrigir essas falhas aí de não avisar os órgãos a tempo, né? E principalmente as mídias progressistas que sustentam o projeto da democracia no país. Então, acho que precisa mesmo ser ouvido, tal. Então, para fora isso, eu acho positivo que o presidente venha a público conversar. Acho que a maior ferramenta de combate à fake news é a verdade, é ele vir a público e falar, a hora que puder falar, sobre temas importantes, né? As pessoas precisam, a informação é fundamental, né? Então, falar do governo, você abre página de jornais hoje, você acessa alguns portais, você tem a impressão de que o Brasil está numa crise monumental, né? Que não é real. Não é real. O Brasil novamente batendo recorde de geração de emprego em 2024, o país batendo recorde de exportação, recorde de produção de alimentos, sabe? Agora, no Brasil, você sabe como é que é. O mercado, né, a elite, parte da mídia, gosta de fabricar crise, né? Sempre vinculado a algum tipo do golpismo, mas não é o golpismo do golpe, sabe? É aquele golpismo do seguinte, de manipulação. É a manipulação da opinião pública, tentar fazer crer que, sabe, alguns articulistas que você lê, a impressão que dá é que nós estamos à beira do abismo, né? Quando não é absolutamente verdade. O país tem a vida normal, as pessoas, o turismo bateu recorde essa semana, sabe, as pessoas conseguindo melhorar de vida aos poucos. Claro que há problemas com custo de vida, há problema com tudo, mas eu acho que isso só se combate com muita informação, com as autoridades vindo a público e dizendo o que tem para dizer, não só o presidente, mas os ministros também, para dizer o que tem que acontecer, o que tem que ser feito e debater os problemas de maneira muito clara. Emílio, ontem, na hora
te falei sobre qual seria a pauta de hoje, uma das coisas que eu disse era a reforma ministerial, né? E aí, hoje, na entrevista coletiva do Lula, um jornalista já colocou a questão da Glaze. A gente ontem apurou, inclusive junto com o Kleber, que estaria se construindo uma fórmula aí da Glaze ir para o Secretaria-Geral, o deputado federal, o José Guimarães, eu fiquei com o Genuíno na cabeça, que é o irmão dele, José Guimarães, assumiria o PT por mandato tampão até junho, quando seriam as eleições, e o Pimenta assumiria a liderança da Câmara. Essa seria a primeira movimentação. Você tem informações disso? E se tem, o que acha? E também sobre o aspecto mais geral. Você acha que tem que mexer nesse governo? Está na hora de mexer nesse governo, Emídio? Minha opinião é que passou da hora. Eu acho que depois de 2 anos de governo, já fica claro quais setores estão funcionando melhor, quais que não estão. Né? Há muito tempo já, todo mundo já sabe dos problemas que tem, tanto na área de comunicação, quanto na área de outras áreas de governo. Né? Eu não vou nem citar um aqui, porque eu conheço todos os ministros, sei do trabalho de todos eles, eu não quero, vamos dizer, eu não gosto de falar sem estar na presença deles. Mas a verdade é que é o seguinte, o presidente tem a noção exata de que áreas precisam ser mudadas. Né? Um governo é assim, né? Ele vai, é que nem um time de futebol. Pode até estar ganhando, mas tem hora que você fala, se eu mudar esse jogador aqui, a coisa pode melhorar. Então, acho que já passou da hora de fazer uma reforma ministerial. Acho que o presidente deve ter na cabeça que áreas que deve mudar. Né? Então, eu enxergo a existência de uma reforma ministerial, mais ampla ou menos ampla, como uma coisa bem positiva, necessária de ser feita, e não pode perder tempo, porque nós já iniciamos o 3º ano de governo, então vamos dizer assim, a fase final do governo. O governo tem que estar funcionando, sabe, muito mais, uma máquina mais azeitada, funcionando adequadamente. Acho que está faltando isso. Acho que ainda está todo mundo trabalhando, cada um no seu canto, sem um sentido de grupo, sem um sentido coletivo no Ministério. E eu acho que ele tem que fazer as mudanças que ele acha correto. Eu posso achar o que eu quiser, mas ele que sabe o que é melhor para o governo, o que é melhor para o país, quem está mais capacitado para qual função. Eu queria fazer uma pergunta para o Emídio. Esses últimos dias a gente está acompanhando essa movimentação, Emídio, da oposição pedindo impeachment do Lula, né? Eles conseguindo assinaturas até na base do governo. Onde se baseia esse pedido é a história do pé de meia. E eu sinto que o governo, apesar de ter mudado a comunicação, ele não está sendo agressivo na resposta, né? Porque o que está acontecendo com o pé de meia, gente, é a oposição bolsonarista tentando impedir que os estudantes recebam ajuda do governo. Estudantes carentes, né? O governo está sempre na defensiva. Você não acha que está faltando um pouco mais de agressividade, Emídio, nessas respostas, sabe? Anteontem, a resposta, quem deu a resposta mais dura e mostrou a real de que quem está prejudicando o futuro do jovem foi a Tabata Amaral. Eu acho que faltou do governo, está faltando, né? Não só em relação a isso, umas respostas mais duras do governo, mais assertivas contra o bolsonarismo, sabe? Eu acho, Sinara, que isso diz respeito muito ao tipo de base parlamentar que o governo tem. Né? Os nossos aliados no Congresso, você conta, não é para tudo e nem a todo momento, você conta para algumas coisas dependendo do que é a ponto de chegar de alguns membros da chamada base assinar pedido de impeachment contra o presidente. Agora, eu acho que a oposição brasileira é uma oposição do tipo que opera na mentira, opera na fake news, sabe? E não tem qualquer pudor de inventar história, de criar história, de inventar. Essa questão é a coisa mais absurda que tem. Isso é um programa, o programa Pé de Meia é um programa que ele deve estar, acho que com menos de 2 anos,
ele, aproximadamente 2 anos, ele já está atingindo quase 4 milhões de jovens no país, recebendo valores para diminuir a evasão escolar. Acho que é isso que se trata. Quer dizer, é um valor que se recebe, o aluno recebe R$200 por mês, de família pobre, mais uma poupança que ao final do curso, se não houver repetência, se houver uma boa frequência, ele recebe uma poupança. Então, é um projeto destinado a manter os jovens na escola. A evasão escolar no Brasil, no ensino médio, nos últimos anos, tem sido na casa de 500 mil jovens a cada ano deixam a escola para poder ajudar no sustento da família. Então, ao criar essa bolsa, o governo está dizendo o seguinte, eu sei que você tem que ajudar a sua família, mas nós queremos que você continue estudando, sabe? Então, é uma medida de valorização da educação excepcional criada pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo, e acho que isso tem que ser defendido. Você não pode olhar as pessoas mentindo a seu respeito e ficar quieto, sabe? Tem que ter agressividade. Eu sei que, em termos de comunicação, Sinara, eu já ouvi alguns membros do governo dizer o seguinte, falar, olha, a gente não pode correr atrás de fake news, ficar respondendo fake news a todo tempo. A gente tem que, na verdade, criar vamos dizer assim, se antecipar a fake news. Mas fake news você nunca sabe de onde vem. O problema é que quando ela vem com uma força, provavelmente, inclusive, com a colaboração das big techs, né, dos algoritmos, quer dizer, que fazem algumas postagens, né, como recentemente de um deputado, atingir 1,5 vezes a população do país, né, de curtidas. Ou seja, alguma operação tem em andamento em relação a isso. Então, eu sou a favor que o governo endureça, esclareça mais. Quer dizer, isso não se faz só, vamos dizer assim, só depois que estoura. Tem que ser antes. Por exemplo, eu acho que o Pé de Meia era um programa que deveria ter sido mais propagandeado antes de qualquer crise. A importância dele, o que ele significa. Mas eu acho o seguinte, houve o lançamento dele, né? O lançamento é um ato político, ele começa a funcionar, mas nunca houve uma campanha maior, mais estruturada em torno do significado do Pé de Meia, quanta gente ia ser beneficiado por ele, quanto ele custa, como é que vem. Quer dizer, agora, se atirar contra um programa desse, mostra bem o espírito da oposição brasileira. Ela não tem compromisso com nada, muito menos com educação. Acho que esse é o retrato que tem que ter e o governo tem que reagir à altura sempre. Tem que fazer esse debate politicamente também, né, Emílio? Porque é isso, a gente acaba... A questão, para mim, Rovai, Emílio e Dri, é que o governo fica... A questão, para mim, não é se defender, tá? Das fake news. Tem que atacar os motivos dos bolsonaristas, sabe? Não é bem assim. Não, tem que dizer que os caras estão cortando a ajuda dos jovens, né? Assim, eu acho que falta uma postura mais, né? Como diz o futebol, eu não entendo nada de futebol, mas tem uma frase que a melhor defesa é o ataque, né? Eu acho. Mas agora parece ter essa mudança, estão colocando o Lula, né, mais na linha de frente. Mas também aquele time que só conta com o jogador não vai muito bem, viu? Mas vamos lá. Da metáfora, né? Eu queria perguntar sobre a entrevista do Kassab, Emílio, de ontem, né? E ele já, né, falando que o governo, o Lula, não se reelegeria se a eleição fosse hoje. Qual que é a sua avaliação dessa declaração? O Kassab, ele se arvora como um grande articulador, como um grande intérprete do sentimento das pessoas, mas eu acho que ele está longe disso, né? Acho que o Kassab, ele está atacando o ministro, mas é assim, o ministro Haddad, principalmente, dizendo que ele não tem força, que ele, né, não tem força dentro do governo, que as posições dele não prevalecem. Ora, eu duvido que as posições do Kassab prevaleçam sempre dentro do governo Tarcísio. Duvido, sabe? Todo mundo sabe das relações dele com a dificuldade dele com a família Bolsonaro. Ele tolera e fica quieto, por exemplo, com um secretário de segurança que é vamos dizer assim, um articulador de uma polícia violenta, de uma polícia que mata
para depois pedir o documento, entendeu? É um absurdo, assim. E o Kassab, ao falar isso, ele se esquece dos dados reais da economia brasileira. Bom, é evidente, gente, em se tratando de economia ou de qualquer área, mas principalmente de economia, você tem que se apegar a dados reais, ciência, certo? Então, assim, é evidente que nós temos problemas na área econômica. É evidente que a gente gostaria de estar num patamar onde o chamado andar de cima estivesse mais taxado, taxar os ricos, como o Lula falou, botar os ricos no imposto de renda e botar os pobres no orçamento. Agora, todo mundo sabe que qualquer medida dessa, para ser tomada, depende também do Congresso Nacional, e nós conhecemos bem o Congresso que nós temos. A influência que o agronegócio tem nesse Congresso, a influência que setores atrasados têm nesse Congresso, então não são medidas fáceis. Agora, a despeito disso, Adriana, tem uma coisa que vem acontecendo. Quais são os dados reais da economia? Os dados reais da economia é que em 2 anos seguidos, né, somando os 2 anos, o país cresceu em média 7%. Cresceu 7% em 2 anos, 3 e pouco em cada ano ele cresceu. Quando o mercado previa crescer menos de 1%. Né? Então, a economia cresceu. Nós estamos no índice de desemprego que é praticamente considerado pleno emprego. Né? Quer dizer, nós temos o desemprego na casa de 6%, quando no Bolsonaro chegou a quase 14%. Esses são os dados reais da economia. Nós pegamos uma economia, um orçamento destroçado, o Bolsonaro tinha deixado o país sem orçamento para pagar as despesas correntes, inclusive Bolsa Família, BPC, e foi, antes do governo tomar posse, teve que articular a aprovação da chamada PEC da transição para garantir que aqueles compromissos fossem mantidos. Então, nós pegamos um país destroçado do ponto de vista econômico, desorganizado o aparelho governamental, e conseguiu-se, em pouco tempo, botar a economia em andamento. Aí você aprova uma reforma tributária que o país aguarda 40 anos, que simplifica, diminui impostos para a classe média e para os trabalhadores que ganham menos. Essa reforma tributária passa a taxar andar de cima, quer dizer, você começa a ter medidas no Brasil. E tiveram medidas pontuais importantes na economia, como, por exemplo, aumentar a isenção de imposto de renda. O Lula estabeleceu um compromisso de isentar até R$5.000. O Bolsonaro era um salário mínimo, era R$1.500 e pouco, era isento. O Lula aumentou para R$3.200 quase no primeiro momento, e o compromisso de, a partir de 2026, isentar de R$5.000. Estabeleceu um pagamento para pessoas que têm aplicação em fundos exclusivos do exterior, ou seja, os multimilionários. Não é o milionário, não é a pessoa de classe média que ganha 10, 15, 20 mil reais por mês, não. É um milionário que aplica em fundos exclusivos do exterior, onde só aceita um mínimo de muitos milhões. Isso fez o governo arrecadar mais, melhorar. Então, assim, os dados reais da economia são esses. É uma economia que gera emprego, uma economia que amplia os mercados internacionais, uma economia que criou o maior plano safra do país, uma oferta de crédito imensa. O Brasil vai ter, em 2024, a maior safra de grãos da história do país. A previsão é essa. Quer dizer, e as pessoas falam, a economia está assim, está mal, vai ser mal, vai ficar ruim, vai ficar difícil, o horizonte não está bom, mas os dados concretos são esses, né? Enfim, apesar de todos os problemas, eu acho que a entrevista do Kassab é injusta, né? Acho que eu disse hoje numa entrevista na Folha, até falando exatamente isso, falando, olha, quem está fraco é a memória do Kassab, de não enxergar a situação exatamente como ela é. Mas o Kassab, nós sabemos, né? É o tipo de político que pisca para todos os lados, não tem posição sobre nada, trabalha no oportunismo político. Quando ele vê uma plateia na frente dele que ele quer agradar, ele fala que aquela plateia quer ouvir. E no caso da palestra que ele fez, era uma plateia do mercado financeiro, de um determinado banco. Então ele quis agradar aquela plateia. Mas, para mim, não guarda qualquer realidade com a verdade, com a situação econômica do país. Muito bem. Emílio, sobre a reforma ministerial, você falou que
Está mais do que na hora, né? Já está atrasada essa reforma. Mas você acha que nessa reforma o PT teria que modificar, por exemplo, vamos falar do PT, porque os outros partidos você não tem, né, como dizer muito. Os partidos acabam indicando, o governo aceita ou não, mas qual perfil deveria ser desses ministros do PT e dos partidos mais aliados? E também da sociedade civil. Esse perfil atual é o melhor perfil? Olha, você precisa avaliar situação por situação. Eu acho que tem ministérios que exigem experiência, né? Sabe, você pega o ministério como transportes, vamos dizer, ou infraestrutura, ou desenvolvimento regional, melhor, Ministério das Cidades. São ministérios que mexem muito com a infraestrutura do país, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, sabe? Hidrovias, você mexe com todo esse, né, metrô, transporte urbano. Então, é evidente que no ministério como esse, você tem que ter alguém com uma experiência consolidada em gestão de cidades, em gestão de grandes obras, em gestão de... Então, acho que o perfil deve ser adequado. Quando você pega ministério da área mais, vamos dizer, mais de relação direta com a sociedade, por exemplo, setorizados, como o Ministério das Mulheres, Ministério do combate ao racismo, né, da igualdade racial, eu acho que você tem que ter ministérios assim muito ativos, muito conectados com aspirações dos movimentos sociais. Você precisa ter gente muito antenada. Ministério da Cultura também é a mesma coisa, eu acho. Ministério dos Direitos Humanos são ministérios que têm que estar muito conectados com esse dia a dia das pessoas, com a situação desse Brasil real, né, da violência contra as mulheres, da violência contra as populações mais desprotegidas, da violência policial absurda que esse país está assistindo, principalmente no estado de São Paulo, com o fascismo tomando conta dos aparatos de segurança pública. Então, os nossos ministérios têm que estar muito atentos a isso, sabe? O Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, ele tem que ter um programa de acompanhamento da população carcerária do país, como é que está, qual é a situação, sabe? Que medidas novas podem ser tomadas. Você tem agora, por exemplo, essa situação das câmeras corporais, né, que é uma discussão no país, governos resistindo, os resultados onde tem melhoram muito a situação da violência policial. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: por que não se propõe agora, por exemplo, que nas penitenciárias, sabe, a chamada polícia penal, que acompanha os detentos lá dentro, que também tem muito caso de violência, por que elas também não têm que usar câmera corporal, entendeu? Então, acho que esses ministérios têm que estar muito de olho nos fatos. E nós temos marcas, áreas que nós temos marcas, como a educação. A educação é uma área onde nós sempre nos destacamos muito, os governos do PT. Então, é preciso muito protagonismo, né? O ministro Camilo Santana vem fazendo isso porque ele vem de uma experiência vitoriosa na educação no Ceará. O Ceará ostenta os melhores índices de educação de ensino básico no país, né? E um estado que não pode se chamar de um estado rico, é um estado, sabe, que vive com dificuldades, melhorou muito, mas não é dos estados mais ricos do Brasil. Então, eu penso que os ministérios eles têm que ser avaliados, esse perfil tem que ser adequado a cada um. Então, acho que agora é hora de avaliar, né? Isso está sendo cumprido, sabe? Como é que está a entrega de cada ministério, cada um deles, sabe? Como é que não importa se o Rovai é o ministro, se o Rovai é um grande quadro, às vezes é um grande quadro, um pensador, mas quando chega na hora de entregar políticas públicas, Adriana, não entrega. Então, o problema é o seguinte: você não, né, você precisa ter pessoas no ministério que não só seja um símbolo, que seja uma pessoa super reconhecida, mas que tenha entrega concreta em cada uma das áreas. E eu acho que há problemas nesse sentido. Eu espero que na reforma presidencial o presidente corrija isso, que para mim é um problema, né, que precisa ser corrigido. Muito bem. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Emídio. Emídio,
Agora, a gente está nessa conjuntura, a gente está acompanhando aí os primeiros passos do governo Trump nos Estados Unidos, né? Deportando pessoas, cometendo violência contra trabalhadores, né? Que, na verdade, os imigrantes são trabalhadores sem documentos, não são criminosos, né? E aí tem parte da esquerda brasileira que parece que não se dá conta da conjuntura internacional que a gente está vivendo, né? E aposta na crítica ao governo Lula, a crítica dura ao governo Lula, né? Como é que você vê essas críticas por parte do campo da esquerda, que parece ignorar o que está acontecendo no mundo nesse momento? A esquerda, muitas vezes, ela tem, Sinara, vamos dizer, uma dificuldade de interpretar as coisas como elas são, a realidade concreta do país e do mundo nesse momento. As pessoas, às vezes, tendem a achar que tudo é possível, que um governo pode tudo, um presidente pode tudo. Acho que nenhum governo ele se comporta, ele toma decisões sem levar em consideração a correlação de forças nacional e internacional. Ele precisa saber qual a força que ele tem, né? O que eu acho que falta à esquerda, quando eu digo assim, quando você está numa luta política, mais do que política, vamos dizer assim, uma batalha cultural como a que nós vivemos no Brasil, eu acho que nós não podemos perder nenhuma oportunidade. O que a direita faz, na verdade, Sinara, é não perder oportunidade. Quando não tem oportunidade, ela inventa contra nós, né? Ela inventa. Nós não precisamos inventar nada, mas é hora de não perder. Por que eu falo de não perder? Por exemplo, os primeiros refugiados vindos dos Estados Unidos, aí, banidos lá pelo Trump, chegaram a Minas Gerais. Quer dizer, era hora de cobrar o seguinte: cadê o deputado Nicolas, sabe, tão valente na questão da mentira do Pix que ele contou? Por que ele não foi lá ao aeroporto receber os refugiados, solidariedade? E o governador Zema? Onde ele estava? Que não foi lá falar o seguinte: nós estamos aqui, temos solidariedade com vocês, vamos ver. Não. No fundo, não. Por quê? Porque eles concordam com a política do Trump. É um momento, porque não passou esse momento ainda, é um momento da esquerda brasileira emparedar a direita. Chegar ao seguinte e falar: olha, o que vocês pregam para o Brasil é isso aqui. O presidente americano que vocês defendem é o presidente que abomina o Brasil, abomina brasileiros, acha que não precisa do Brasil. Mas eu acho que nós estamos operando pouco isso. O governador de São Paulo coloca um boné lá do movimento do Trump, né, o MAGA, pouca gente se manifesta sobre isso, do absurdo que isso representa. Quer dizer, um presidente expulsa brasileiros que foram para lá trabalhar, chama todos de criminosos, e o governador do maior estado do país, o estado mais importante do país, aplaude a atitude do presidente americano. Essa gente precisa ser emparedada. Sabe, o Brasil, os brasileiros e as brasileiras precisam saber que essa direita brasileira é uma direita covarde, é uma direita submissa aos interesses internacionais. Eles não têm qualquer, vamos dizer, qualquer preso pela democracia ou pela nacionalidade, vamos dizer assim. Não é a primeira vez na história do mundo que acontece isso. Tem países, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu muito isso, tem países que foram invadidos por outros, sabe? E que tinha gente dentro do país colaborando com o invasor. A França foi isso, a França foi ocupada pelos nazistas, pela Alemanha, e teve um governo de franceses pró-Alemanha. Quer dizer, enquanto parte do país lutava. Essa direita brasileira não está fazendo outra coisa que não essa, sabe? É aplaudir aquele que vamos dizer, que trabalha para isolar o país, para dizer que não precisa nada, anuncia uma política protecionista aos produtos americanos, ofensiva à democracia, ofensiva aos demais países. Quer dizer, e nós não aproveitamos disso? Eu fico vendo essa direita brasileira, a única figura que me vem à cabeça, Sinara, assim, é como se a barata estivesse aplaudindo o chinelo que vai esmagá-la daí a pouco, entendeu? Então é isso. Você falou no seu Instagram sobre a questão do ICMS, né?
o governo está deixando as pessoas pensarem que quem aumentou a gasolina foi o governo federal, quando, na verdade, quem subiu o ICMS foram os governos estaduais. Nesse aspecto, Emílio, que a gente está falando, né? Que precisa ser um pouco mais agressiva essa resposta. É isso aí. Pode perder a oportunidade. Numa luta, numa batalha cultural, como nós estamos vivendo, você não pode perder a oportunidade. Você tem que mostrar o que significa essa direita. Senão, eles vão criminalizando a esquerda, inventando e criando fake news o tempo todo e vai fazendo a cabeça das pessoas. Então, para mim, é uma batalha diária. Parece que a gente perdeu um pouco o entusiasmo pelo debate, né? Entrou, principalmente no governo, as pessoas acham que ser governo te impede de debater publicamente questões. Emílio, queria te agradecer profundamente aí pelo espaço, pelo carinho que você tem pela Fórum e te desejar aí muita coisa boa aí nesse período que você tem pela frente aí como mandato de deputado estadual, né? Legal, gente. Obrigado pela oportunidade. Tchau, querido. Obrigada. Super grato a vocês todos. Cumprimento a Fórum pelo trabalho brilhante que vocês fazem. E vamos continuar conversando. Se tem uma coisa que eu gosto na vida é debater os problemas do país e soluções. E enfrentar a direita que precisa ser enfrentada. Um abraço e obrigado a vocês. Valeu, Emílio. Tchau, Sinari. Tchau, Adriana. Tchau. Vai. Tchau.